Boa noite, aqui estamos com o Toque do Dia, esse ministério que Deus tem colocado em nossos corações, para que possamos transmitir de uma maneira simples, direta, a palavra de Deus. Hoje nós temos convidado um casal, né? O Robson e a Viviane, que são obreiros ali da Jocum, Almirante Tamandaré, aí em Paraná, e eles têm um ministério ali junto com jovens, no treinamento, no estudo da palavra, num trabalho bem amplo ali naquele lugar, naquela base ali da Jocum, e como todos os anos, eles vêm passar férias aqui com os familiares, né? A Viviane é minha sobrinha, como todos devem saber. E então, hoje, eles têm também uma palavra para participar aqui do Toque do Dia. Então, queremos que todos prestem atenção e vamos estar chamando, então, a Viviane para dar início e depois, logo depois, o Robson também vai dar um recado, tá bem? Então vamos seguir com o Toque do Dia, chamando Viviane. Boa noite, tudo bom? Muito bom estar aqui de novo, obrigada, tio Marcos. Muito bom estar aqui no Toque do Dia, que tem crescido, né? E está sendo essa ferramenta, essa forma da gente se comunicar e divulgar a palavra do Senhor, né? Eu tenho uma reflexão para estar fazendo, né? Para estar compartilhando com vocês uma palavra que Deus trouxe ao meu coração enquanto eu lia o livro de Marcos, né? Do Evangelho de Marcos. E eu creio que pode ser uma história conhecida para você, quando Jesus vem andando sobre as águas em direção ao barco ali dos seus discípulos. Eu creio que é uma história conhecida, mas se você também não conhece, a gente vai ler um pouquinho e vamos conversar um pouco sobre ela. E vamos lá, Marcos 6:46, versículo 45. E começa assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betesda. Enquanto isso, ele se despedia da multidão. Então, o que tinha acontecido antes desse texto? Tinha acabado, né, de acontecer a multiplicação dos pães. Então, a multidão estava ali em volta de Jesus e seus discípulos também. E Jesus, ele pega e insiste com seus discípulos: vão na frente, vão primeiro, entra no barco, vão para o mar e eu vou ficar aqui. E isso me fez pensar algumas coisas. Como eu já sabia o que ia acontecer, a gente sabe o que vai acontecer depois, eu fiquei pensando: poxa, Jesus, né? E conversando com ele: poxa, Jesus, o Senhor colocou, né, os discípulos ali no barco para entrar nesse barco, e o Senhor sabia que ia vir uma tempestade, o Senhor sabia que ele ia passar por uma dificuldade, né? E o texto a seguir, o versículo a seguir, vai falando assim, no versículo 47: ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, os discípulos apenas estavam ali, Jesus estava lá na terra, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite. Então, Jesus estava distante, mas Jesus estava presente. Ainda que Jesus insistiu com eles para eles irem para o barco, entrarem no barco, atravessarem aquele mar, e aquele mar começa a ficar agitado, e os discípulos começam a ter dificuldades nesse meio, nesse mar, Jesus estava ali olhando e vendo a dificuldade desses discípulos. E eu acho muito interessante isso e muito confortador, porque eu fico pensando, né, a gente está aí começando um novo ano, o ano de 2023, tantas surpresas que vão vir nesse ano, né? Nós não sabemos, está sendo mudança de política, uns com medo, outros felizes, outros naquela expectativa, outros com esperança, outros desmotivados. Às vezes, né, a gente dá um medo ou às vezes dá uma alegria. Mas o que a gente sabe é que Jesus tem insistido com a gente, falando assim: vai, avança,
vai, entra nesse mar, não tenha medo, entra nesse barco, eu tô falando para você ir, né? E é tão bom quando a gente obedece a Jesus, né? Esse versículo, esse texto fala muito da obediência dos discípulos também, porque eles obedeceram Jesus, entraram no barco e Jesus via a dificuldade deles. Querido, o próximo ano, né? Como todos os anos que a gente tem passado, eu tenho certeza que não vai ser só mar de rosas, vão ter momentos de dificuldades. Mas o que a gente tem que ter a certeza é que Jesus, ele está olhando e está nos vendo. Assim como Jesus estava ali olhando, vendo que eles estavam passando por dificuldade. Mas Jesus não apenas vê a nossa dificuldade. O que fala o versículo a seguir? Fala assim: e veio ter com eles andando por sobre o mar. Então é muito interessante porque Jesus fala, vai, entra no barco. Jesus fica de olho na gente, nos olhando. E quando ele vê aquele momento nosso de dificuldade, ele vem ao nosso encontro. Interessante, nesse momento os discípulos não chamam por Jesus, não clamam por ele na hora da dificuldade. Mas como tinha sido Jesus que tinha mandado eles para o mar, né? Quando a gente está numa vida de obediência, a gente está fazendo algo que foi o próprio Deus que nos mandou fazer, Ele vai cuidar. Que seja no momento da dificuldade, Ele vai vir na nossa direção. Ele vai vir ao nosso encontro. E foi o que Jesus fez nesse momento. Ele viu que os discípulos estavam em dificuldade, como diz o texto, e Ele veio andando sobre as águas. E é interessante porque, né, Ele viu e andou por sobre o mar, e ele queria tomar e entrar dentro do barco. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, eles ficaram pensando e pensaram que era um fantasma, porque eles não tinham ainda entendido o que é isso. Né? Nunca tinham visto um homem andar sobre o mar, sobre as águas. E eles assustaram, e eles gritaram, e eles ficaram com medo. Mas Jesus começa a falar, e fala, tem de bom ânimo, sou eu, não tenha medo. E ele subiu no barco e estava ali com eles, e o vento e aquela tempestade cessou. Então é interessante que a salvação ali desses discípulos, nesse momento de dificuldade, de problema, veio através daquilo que até às vezes eles achavam que era um terror, que era um fantasma, mas era o próprio Jesus, era o próprio Mestre que vinha para acalmar aquilo. Então as coisas incertas, né? O novo ano sempre assim nos gera expectativas, esperanças, mas às vezes nos gera medo também, preocupação. Mas o que nós temos que ter a certeza é que Jesus, ele está conosco, né? Que seja ainda fora do barco, que seja ainda na margem, nos avistando no momento da dificuldade, que seja ainda Jesus andando sobre essas águas, a nossa direção, seja Jesus já entrando no barco. A importância é a gente ter certeza que nós temos um mestre, que nós temos um Senhor, que é dono de todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas, que ainda que as coisas palpáveis, visíveis que a gente vê, parece que, né, não está dando certo, parece que não é bom, mas a gente tem a certeza que Ele nos vê, né? E quando eu li esse texto, a única coisa que eu conseguia fazer era agradecer e falar, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me vê. O Senhor me vê no momento da dificuldade. O Senhor não está alheio, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente está passando dificuldade, é porque o Senhor nos deixou, nos abandonou, ou porque a gente está sozinho, mas às vezes Jesus está ali na margem, nos olhando, nos vendo qual vai ser a nossa atitude, vendo como vai ser a nossa reação, e Ele está disposto, porque Ele é o Senhor, Ele está disposto a vir correndo, que seja andando sobre o mar, sobre as águas, para nos acolher, para nos salvar, para nos cuidar, para nos acalmar, para entrar nesse e para nos ajudar a levar para o outro lado. E esses discípulos chegaram com Jesus do outro lado, né? E eu creio que esse ano de 2023, ainda que seja um ano que muita gente ainda está dando como incerto, preocupado, com medo, mas eu creio que é um ano onde Jesus, nós temos que ter certeza que o Senhor Jesus está conosco. E a nossa esperança precisa estar nele, né? Nossa esperança não precisa estar em homens, em pessoas, em coisas, apenas num barco ou apenas na experiência nossa de andar no barco, porque aqui eram discípulos que eram pescadores, que tinham experiência com o mar.
Mas mesmo em meio às experiências deles, eles tiveram momentos de medo, de dificuldade. Mas Jesus estava ali. Então é muito bom obedecer quando Jesus fala vai. É muito bom obedecer quando Jesus fala vai e eu estarei aqui te olhando. É muito bom podermos confiar que o Mestre vai vir à nossa direção e ele vai acalmar essas tempestades da vida e nós vamos conseguir concluir as coisas. Então, eu quero deixar esse texto para você, esse texto de Marcos, né? Se você puder ainda ler mais um pouco ele na sua casa. Eu creio que tem ricas reflexões, o Robson ainda vai estar concluindo com vocês essa leitura desse texto, essa reflexão desse texto, mas o que eu quero deixar muito marcado é isso. Quando Jesus está falando com você algo, ainda que você tenha medo, porque você acha que você está entrando nesse barco sozinho, saiba que Ele está te olhando, saiba que Ele está te vendo. E ainda que você passe por dificuldade quando você estiver nesse barco, Ele vai vir, nem que seja para andar por sobre as águas, na sua direção para te salvar. Entende? Na sua direção para te amparar, para te acalmar. Então não tenha medo. Ainda que aquelas coisas que te dão tanto medo, porque os discípulos ficaram com muito medo, achando até que era fantasma, mas o maior medo deles era a própria salvação deles naquele momento, né? Então não tenham medo, né? Não tenham medo, o Senhor, o nosso Senhor, é o Deus de todas as coisas, é o Deus Criador, é aquele que acalma o mar, é aquele que cuida do homem, da mulher, da família, né, da nossa nação, do nosso povo. Então é isso, essa é a palavra que eu tenho aqui, né, para deixar para vocês. E eu quero chamar o Robson para estar dando continuidade nessa reflexão. Deus abençoe, gente. Boa noite, irmãos, amigos, aqui do Toque do Dia. Então, sou o Robson, esposo da Viviane, missionário da Jocum, que é muito bom poder estar aqui com os irmãos e compartilhar na palavra de Deus, seguindo nessa reflexão sobre muitas coisas poderíamos refletir sobre esse texto. É um texto que nos dá realmente margem para muitas reflexões. A travessia do mar, atravessar num momento de dificuldade, as tempestades da vida, as tempestades que nos assolam, que nos pegam muitas vezes de surpresa. Foi o que aconteceu ali com os discípulos, né? Eles não esperavam aquela tempestade, porque, como a Vivi falou, foi um convite de Jesus. Então a confiança, né, a segurança que aqueles discípulos tinham no Jesus, eles não pensaram nas consequências, não pensaram que poderia vir aquela tempestade, eles só pensaram que não, o Mestre está chamando, é o Mestre que está nos convidando, né, para atravessar, para entrar nesse barco. E nós temos até uma expressão, né, esse barco é furada, né, porque um barco furado ele entra a água e afunda, mas esse barco ali não era uma furada, na verdade Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo com aqueles discípulos. E o que eu estava refletindo também a respeito disso é sobre o sentimento dos discípulos, né? Porque eles são chamados por Jesus, eles são seguidores de Jesus, eles têm um mestre, eles têm Jesus ali como rabi, como aquele mestre que eles confiam. É um mestre, é um senhor, é alguém que os ensina, que estava andando com eles ali, que eles estavam andando com ele já há algum tempo, passaram por muitas situações com ele, e agora, nesse momento, eles estão ali, eles aceitam esse convite e entram no barco. Mas a tempestade vem. Mas a tempestade vem e os pega ali, podemos dizer que, quem sabe, despreparados. Não estava esperando aquela tempestade. E uma tempestade provavelmente muito forte, ao ponto de, porque quem estavam ali, muitos deles eram pescadores, eles estavam acostumados a lidar com aquelas situações, eram situações ordinárias, rotineiras, do dia a dia. Não eram pessoas
urbanas ali que não estavam acostumados àquelas situações. Mas o que é interessante aqui é que eles ficam, eles têm esse sentimento de medo, eles ficam assustados, né? Então, é sobre esses sentimentos que eu quero falar. Trazendo para a nossa vida, quantas vezes, mesmo obedecendo Jesus, mesmo ouvindo a voz de Deus, mesmo tendo convicção de que nós estamos fazendo a coisa certa, mesmo tendo a convicção de que nós estamos no caminho certo, as tempestades da vida, elas nos surpreendem. E não é incomum isso acontecer, assim como aconteceu com esses discípulos lá, nesse momento aqui. Obviamente, não vai acontecer com a gente num contexto de barco, de entrarmos no barco e tentarmos atravessar aqui o Rio Paraguai. Eu estava me lembrando também de uma vez que eu e um amigo, nós fomos remar, pegamos um caiaque e fomos remar. E ele me instruiu, ele estava mais acostumado que eu, ele era corumbaense, então eu tinha que ouvir um corumbaense, né? E estava já acostumado a remar, e quando nós descemos a correnteza foi tranquilo. Eu não precisei fazer muita força, eu só precisei conduzir ali o caiaque. Mas na hora de voltar, irmãos, quase que eu não consigo voltar, porque foi remar contra a maré. E quase que eu não dou conta mesmo, tive que fazer muito esforço. E aquilo me surpreendeu. E eu vi que ele tinha mais facilidade, estava na minha frente, e eu tinha que acompanhar, eu tinha que seguir ele, tinha que dar conta. E muitas vezes ele dava uma parada, olhava para trás, e aí? Tá tudo bem? Tá conseguindo? Eu falei, tô, mas estava fazendo muito esforço, né? Então, ali foi um momento onde a correnteza me surpreendeu. E quase que eu tive que pedir socorro para ele, né? Como os discípulos pediram socorro ali para Jesus. Estava olhando até aqui, atrás de mim aqui tem uma foto aqui, bem interessante e emblemática, né? Para esse tema, para esse assunto aqui, que é justamente uma canoa ali, né? Um barco ali com uma pessoa ali que tá ali, né? O Marcos vai mostrar ali essa foto, esse quadro que está bem aqui. Eu estava olhando para ele ali e pensando, realmente, essa pessoa, né? Essa pessoa que está ali, está nesse barco, nesse momento. Mas é isso, irmãos. É claro que esse contexto, ele está na Bíblia porque era o contexto dos discípulos, como eu já falei, muitos ali pescadores, eles estavam habituados nesse contexto de estar no mar, mas foram surpreendidos pela tempestade. E muitas vezes nós estamos no nosso contexto habitual da nossa vida, que nós já estamos acostumados a lidar, seja no contexto profissional, do nosso trabalho, até mesmo no contexto familiar, na nossa casa, no nosso lar, no contexto de relacionamento entre os amigos, qualquer que seja esse contexto, nós podemos ser surpreendidos por uma tempestade, mas reafirmando que Jesus está conosco, mesmo que a uma distância segura, mesmo que nós não consigamos enxergá-lo de imediato, mas Jesus está conosco, porque essa é a promessa que ele fez: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele afirma isso na sua palavra, e essa palavra é verdadeira, digna de confiança, de que Jesus está conosco. De fato, nós não sabemos o que está por vir. O próximo ano hoje é dia 29, estamos há 3 dias aí de um novo ano, do ano de 2023, pensando como nação brasileira, como povo brasileiro. Politicamente podemos nos surpreender, muitas coisas estão para acontecer, não sabemos de fato como é que vai estar a nossa nação nos próximos dias, nos próximos anos, mas de uma coisa é certa, sabemos que Jesus está conosco, assim como ele esteve ali com aqueles discípulos naquela ocasião. Seja qual for o contexto em que nós precisemos desse socorro de Jesus, seja na área profissional, na área ministerial, na área familiar, seja qual for, Jesus está conosco. Ele não nos abandona. Assim como ele não deixou aqueles discípulos suscetíveis, não deixou aqueles discípulos sucumbirem, naufragarem naquele momento, Jesus não nos deixará sozinhos sucumbir ou naufragar nas tempestades da vida que nos assolem.
Ele está conosco, continuará conosco, porque Ele é fiel. Amém? Então, na certeza de que Jesus está conosco, nós podemos fazer uma oração e logo depois nós vamos passar novamente aqui o tio Marcos para ele encerrar com os irmãos. Mas vamos pensar, irmãos, nesse momento. Eu convido os irmãos para nós refletirmos e pensarmos qual seria a tempestade ou qual área da nossa vida em que uma tempestade está nos assolando. Qual área da nossa vida que nós precisamos enxergar Jesus andar sobre as águas? Qual área da nossa vida que nós precisamos ouvir a voz de Jesus, mesmo que esteja falando para nós, homens de pequena fé? Por que duvidaste, né? Ainda que nós tenhamos pouca fé para essa situação da nossa vida, eu gostaria que nós colocássemos diante de Deus e refletíssemos sobre essa área em que nós precisamos do socorro de Jesus, em que Ele vem ao nosso encontro, mesmo que seja para andar sobre as águas. Amém, meu irmão. Deus abençoe, irmão Maurício. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, seja qual for a área que nós precisemos em que Ele nos socorra. Senhor Jesus, nós oramos aqui com nossos irmãos, estão aqui aqueles que ainda ouvirão essa reflexão. Te pedimos, Jesus, venha ao nosso encontro, Senhor. Assim como aqueles discípulos precisaram, mesmo que estivessem e estavam habituados à vida no mar, pescadores que eram, estavam acostumados com tempestades, mas essa os surpreenderam. Senhor, seja qual for a área da nossa vida em que esteja nos surpreendendo, esteja nos causando espanto, medo, esteja nos causando realmente o sentimento de que vamos sucumbir ou naufragar. Senhor, venha ao nosso encontro, Jesus, e nos salve. Venha ao nosso encontro e nos ajude a perseverar, a acreditar, a ter fé e esperança no Senhor, na Sua palavra de ordem, porque é o Senhor que nos chamou. Assim como o Senhor convidou aqueles discípulos para estarem no barco e atravessar do outro lado. Qual situação que estejamos passando e que estejamos pensando da mesma forma, o Senhor nos convidou. O Senhor nos disse para ir. O Senhor nos deu a palavra. Oramos e tivemos paz e tivemos a certeza e convicção de que o Senhor estaria conosco. E agora não tivemos, Jesus. Não te enxergamos. Não sabemos onde o Senhor está. Venha sobre as águas, Jesus. Venha ao nosso encontro e nos socorre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz e até mais. Boa palavra, tanto da Vivi como do Robson. Realmente pode ocorrer, né? Quando menos esperamos, ocorrer alguma situação que não imaginávamos que ia ocorrer. Eu tenho a experiência da minha vida, né? Que todos sabem. Esse 2022, né? Foi uma tormenta bem forte, né? De repente eu tive que fazer uma cirurgia e graças a Deus, o Senhor nos deu força, tudo correu bem, né? Eu entrei nessa cirurgia, saí dessa cirurgia e estou aqui, né, com saúde novamente, podendo dar sequência, né? Navegando, né, nas águas profundas, alto mar, né, todo o tempo, dependendo do Senhor. Então, realmente, a tormenta pode chegar. Então, mas como vamos reagir, né? E como vamos ver tudo isso? Realmente, essa necessidade de fé, de permanecer, né, muitas vezes em silêncio, procurar entender, não tomar alguma atitude assim muito rápida, realmente esperar, né? E até o Senhor se aproximar de nós, né? Com sua paz, com sua tranquilidade para deixar em paz a nossa alma, o nosso coração. Realmente muito boa a palavra da Vivi e do Robson, e que esse 2023 podemos recebê-lo, né? Vamos encarar esse 2023 com muita fé, com muita vontade, né?
e que tudo vai ser da melhor maneira, né? Porque Deus está nos olhando, está acompanhando, está em nós, né? E nós estamos em Cristo, né? Isso que é o mais importante, tá bom? Então, boa noite, agradeço a atenção de todos. Aqui terminamos com o Toque do Dia. E na próxima quinta-feira estaremos aqui com um novo irmão para trazer a palavra. Obrigado pela atenção de todas. E mais uma vez quero agradecer a Viviane e o Robson pela sua palavra. Um abraço a todos.